Em 6 de junho de 2005, o deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, investigado por corrupção nos Correios, com mandato sob risco, sentou numa cadeira no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e começou a falar. Disse que o Partido dos Trabalhadores pagava uma mesada a deputados de partidos aliados, R$30 mil por mês por deputado. Em troca, esses parlamentares votavam com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso. O operador do esquema era um publicitário chamado Marcos Valério, dono de 2 agências de publicidade com contratos públicos. O dinheiro vinha dessas agências e de empréstimos irregulares de bancos. Jefferson chamou o esquema de mensalão, um aumentativo de mensalidade à mesada paga por mês. O escândalo que se seguiu sacudiu o governo Lula ao ponto de quase derrubá-lo. O ministro da Casa Civil, José Dirceu, o homem mais poderoso do governo, chamado por muitos de primeiro-ministro informal, caiu em semanas. O tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi expulso do partido. O presidente do PT, José Genuíno, renunciou. Mandatos foram cassados. Uma CPI foi instalada. 7 anos depois, o Supremo Tribunal Federal condenou 24 pessoas pela ação penal 470, o processo judicial do mensalão. Foi a primeira vez que a mais alta corte do país condenou integrantes da cúpula política de um governo em exercício. O mensalão não nasceu do nada. Quando o PT chegou ao poder em 2003, enfrentou um problema estrutural. Tinha eleito o presidente, mas não tinha maioria no Congresso. Para governar, precisava de aliados. E aliados no sistema político brasileiro têm um preço. A solução encontrada, segundo as investigações, foi montar um esquema de compra de votos sistemático. O mecanismo central era Marcos Valério de Souza, um empresário mineiro que controlava 2 agências de publicidade, SMP, B e DNA. Essas agências tinham contratos públicos com vários órgãos do governo federal e do Banco do Brasil. Eram, portanto, um canal para o dinheiro público. O dinheiro do mensalão chegava aos deputados por vias sinuosas. Parte vinha das agências de Valério, que superfaturavam contratos e desviavam o excedente. Parte vinha de empréstimos irregulares obtidos no Banco Rural, cujos diretores eram cúmplices do esquema. Parte vinha de Caixa 2 de empresas com interesses no governo. A distribuição era feita por Delúbio Soares, tesoureiro do PT, e pelos líderes das bancadas dos partidos aliados. O valor acordado era de R$30 mil por mês por parlamentar, um valor que, multiplicado pelo número de beneficiários ao longo de meses, resultava em centenas de milhões de reais circulando fora do sistema financeiro oficial. Jefferson só delatou porque já estava encostado na parede. 3 semanas antes, um vídeo havia mostrado um funcionário dos Correios pedindo propina em nome do PTB. Jefferson precisava desviar a atenção e decidiu explodir a bomba maior. As semanas seguintes foram de caos político. A CPI dos Correios se transformou na CPI do mensalão, com sessões diárias que a televisão transmitia ao vivo. José Genuíno deixou a presidência do PT. José Dirceu renunciou ao ministério. O mandato de Jefferson foi cassado. Uma imagem se tornou símbolo daquele verão. Um assessor do irmão do presidente do PT, José Genuíno, foi preso no aeroporto tentando embarcar com R$200 mil e $100 mil escondidos na cueca. Lula sobreviveu. Sua popularidade caiu, mas o PT e seus aliados convenceram votos suficientes para evitar o impeachment.
Lula foi reeleito em 2006. O processo judicial Ação Penal 470 só chegou ao STF em 2012, 7 anos depois da denúncia. O julgamento durou meses. O presidente da Corte, ministro Joaquim Barbosa, conduziu o processo com postura de tolerância zero. No final, 24 dos 40 acusados foram condenados. José Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses. José Genuíno a 6 anos e 11 meses. Delúbio Soares a 8 anos e 10 meses. Marcos Valério a 17 anos e 11 meses. Em novembro de 2013, os primeiros condenados foram presos. A pergunta que dominou o mensalão e que nunca foi definitivamente respondida era se Lula sabia. Roberto Jefferson, que havia delatado o esquema, disse inicialmente que Lula era inocente, que Dirceu havia conduzido tudo sem o conhecimento do presidente. Anos depois, Jefferson mudou de versão e afirmou que Lula sabia de tudo. O STF não chegou a examinar o papel de Lula no mensalão. Lula não foi indiciado. Os procuradores de então não encontraram provas suficientes que o ligassem diretamente ao esquema de compra de votos. Os condenados foram gradualmente beneficiados por progressões de regime. José Dirceu, que também foi condenado na Lava Jato por crimes ligados à Petrobras, teve sua pena do mensalão extinta por indulto concedido pela presidente Dilma Rousseff em 2016. Marcos Valério foi preso, mas em 2014 teve parte de sua pena em regime domiciliar. O mensalão foi o primeiro grande escândalo de corrupção julgado pelo STF na história da redemocratização brasileira, e por isso tem um lugar especial na memória política do país. Antes do mensalão, a corrupção era investigada, denunciada, discutida, mas raramente punida com condenações definitivas de figuras poderosas. O STF, ao condenar José Dirceu e outros membros da cúpula do PT, enviou um sinal de que ninguém estava acima da lei. Mas o mensalão também mostrou os limites do sistema. O julgamento levou 7 anos para começar. Os condenados cumpriram frações de suas penas. O esquema de compra de votos em que partidos alugam sua base parlamentar ao Poder Executivo nunca foi eliminado da política brasileira. A Lava Jato, que começou 9 anos depois do mensalão, revelou que o que havia sido chamado de escândalo era, na verdade, o método normal de funcionamento do sistema político brasileiro em escala muito maior. O mensalão não foi uma exceção, foi uma radiografia. Esta foi a Caixa Preta. Inscreva-se para não perder o próximo episódio.